Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Em passo acelerado, o Presidente da República está hoje a ouvir os diferentes partidos com assento parlamentar depois do chumbo ontem da moção de confiança apresentada pelo Governo. Face às posições já assumidas pelos diferentes partidos e por Marcelo Rebelo de Sousa, o cenário que se desenha no horizonte é o de eleições antecipadas. São nossos convidados para este explicador o deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, e António Filipe, deputado do Partido Comunista. Bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. E vou começar com uma pergunta para os dois. Começo por si, António Filipe, norteado pelo critério do deputado com mais anos de Parlamento. Da discussão em torno de quem tem responsabilidade por irmos para eleições menos de um ano depois do Governo ter iniciado funções, tem sobressaído uma visão manicaísta, há bons e maus, sem zonas cinzentas ou partilha de responsabilidades. Só há um responsável por aqui termos chegado, António Filipe? Eu diria que há um responsável imediato. Mas eu creio que esta questão da responsabilidade, quem é mais responsável ou menos responsável, tem sido sobretudo uma guerra entre o Governo, portanto, o PSD e o PS, tendo em conta a possibilidade de vitimização por parte do Governo. Aliás, isso é um clássico da discussão política em Portugal. Agora, do meu ponto de vista, ou seja, pertencendo eu a um partido e um grupo parlamentar que apresentou uma moção de rejeição ao programa do Governo, que rejeitou o Orçamento de Estado, e que apresentou uma moção de censura, eu diria que seria um pouco hipócrita da minha parte estar agora a querer responsabilizar outros por aquilo que nós contribuímos tanto quanto pudemos, que foi para, de facto, a queda deste governo. E, portanto, o PCP, desde a primeira hora, nem deu sequer o benefício da dúvida a este governo e fez tudo o que regimentalmente estava ao seu alcance para o poder derrubar. António Filipe, e à luz se nos quiserem atribuir alguma cota de responsabilidade, nós teremos, obviamente, que a assumir, porque politicamente nunca desejámos este governo. Agora, se me perguntaram o que é que despoltou esta crise no momento em que ocorreu, bom, evidentemente que tem que ver com a situação em que o Primeiro-Ministro se colocou. Isso parece-me que é óbvio, parece-me evidente. E à luz dos não factos, estaríamos neste ponto se não fosse isso. E à luz dos factos que são conhecidos, eventual ou eventuais falhas do Primeiro-Ministro, teriam de conduzir obrigatoriamente a este desfecho? Eu creio que a partir do momento em que se tornou conhecida a situação de não exclusividade, não é? Em que estava o Primeiro-Ministro, e ao mesmo tempo é que exercia funções de Primeiro-Ministro, ter também interesses empresariais, familiares, eu creio que colocou o Primeiro-Ministro numa situação insustentável, não é? E creio que isso é um dado, enfim, objetivo, e portanto esta agonia poderia prosseguir, mas ela não deixaria de ser uma agonia. Claro que as problemas da governação não se limitam a isso, não é? Agora, se somarmos a questão de fundo, que é a ausência de capacidade deste governo para resolver os problemas essenciais do país e que mais preocupa os portugueses, associado a uma total falta de credibilidade do Primeiro-Ministro para o exercício das funções, e portanto isto é a tempestade perfeita que, do nosso ponto de vista, tornaria inevitável a queda deste governo e a convocação de eleições antecipadas. Mário Amorim Lopes, há uma proporcionalidade entre o desfecho desta crise política e os factos que motivaram essa mesma crise? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Cumprimento também o António Filipe e os nossos ouvintes. A crise em que nós estamos neste momento, obviamente, tem uma origem, que é toda esta questão à volta de Luís Montenegro, e isso só pode ser assacado ao próprio, e as explicações que deu ou que ficaram por dar, mas depois foi claro que houve partidos, e sobretudo com o Partido Socialista à cabeça, que tentaram explorar politicamente esta situação para suscitar eleições. Eu creio que isso
ficou claro, e ficou claro depois do espetáculo degradante de ontem, em que houve um passa-culpas contínuo e aquilo parecia, no fundo, um jogo de póquer, em que os dois tinham feito all-in e, portanto, já não podiam recuar, e era já uma posição de força, e com os portugueses a assistir, portugueses esses que, no fundo, querem é que os seus governantes e os seus políticos eleitos, incluindo nós deputados, se foquem mais a resolver os problemas do país, que tem muitos, não apenas internos, seja o estado do Serviço Nacional de Saúde, seja o aumento dos preços, seja a enorme crise da habitação, como o cenário internacional. Estamos numa situação muito complicada, a questão da guerra da Ucrânia, a própria administração americana e como tem agido nos últimos tempos, e isso coloca enormes desafios. E nós tivemos, sobretudo, dois partidos que estiveram mais preocupados com questões partidárias e eleitorais do que com assegurar a estabilidade e resolver os problemas do país. E para nós esse era o ponto fundamental. O foco deveria estar, nem sempre é possível, mas há momentos na nossa vida política em que nós temos de conseguir mesmo estar acima de interesses partidários, de interesses pessoais e colocar o interesse nacional, que significa o interesse dos portugueses, acima de tudo o resto. Eu acho que isso ontem não aconteceu e naturalmente é um problema para todos nós e vai criar ainda mais instabilidade. Mário Menino Lopes, alguns comentadores têm questionado o papel do Presidente da República neste processo. O gerente Marcelo Rebelo de Sousa podia ter feito mais para evitar as eleições antecipadas. Podia? Bom, tenho sempre a prerrogativa de não dissolver o Parlamento. A verdade é que, no passado, Marcelo Rebelo de Sousa abriu esse precedente e, portanto, estando aberto esse precedente, criou aqui uma espécie de jurisprudência política do que deve ser feito quando um governo não tem condições para governar, seja porque o seu orçamento do Estado não foi aprovado, seja porque perdeu, seja porque houve uma moção de confiança que não foi viabilizada e, portanto, ele colocou-se numa situação em que lhe restavam poucas opções. Já não teria grande legitimidade para, nomeadamente, convidar os partidos que ganharam as últimas eleições, o PSD e o CDS, a apresentarem um eventual outro candidato ou até um governo de iniciativa parlamentar. E isso é responsabilidade do próprio Presidente da República, que se colocou numa situação em que este era o único desfecho possível. Aliás, muito semelhante ao que aconteceu com o PSD com o Partido Socialista. Colocaram-se ambos numa situação, um porque disse que jamais votaria a favor de uma moção de confiança, e isto há um ano, não é? Pedro Nuno Santos disse que nunca votaria, independentemente das circunstâncias, e o outro porque avançou com essa moção de confiança nesta situação de enorme instabilidade, colocaram-se numa situação, num beco, em que já não podiam recuar, já não tinham por onde fugir. E, portanto, o país ficou mergulhado nesta instabilidade política por grande responsabilidade destes dois partidos. Estas posições aparentemente mais fechadas de PSD e PS foram também um entrave à ação do Presidente da República, Dr. António Filipe? Eu não creio. De facto, o Presidente da República está confrontado agora com uma situação diferente daquela que ocorreu nas duas últimas dissoluções, que é o facto do Governo ter sido derrubado na Assembleia da República. Portanto, é apresentada uma moção de confiança, ela é rejeitada e, portanto, o Governo cai automaticamente. Hoje estamos com o Governo de Gestão, porque a moção de censura opera automaticamente. Ora, o Presidente da República fica aqui numa posição complexa, tendo em conta os precedentes anteriores, porque em 2022 foi o próprio Presidente da República que ameaçou com a dissolução caso a proposta de orçamento de Estado de um governo minoritário fosse rejeitada na generalidade e, portanto, quando isso não implicaria de maneira nenhuma a dissolução da Assembleia da República, o Governo estava em funções, o Governo poderia perfeitamente ter apresentado uma outra proposta e negociá-la com partidos da oposição. O Presidente da República, por vontade própria, precipitou a dissolução da Assembleia da República, o que, aliás, permitiu ao Partido Socialista uma grande operação de vitimização que levou à maioria absoluta, e depois, há um ano atrás, dissolveu a Assembleia da República, aceitou a demissão do Primeiro-Ministro, não aceitou a possibilidade de um partido que tinha maioria absoluta apresentar um outro Primeiro-Ministro e optou pela dissolução. Desta vez ficou, obviamente, com praticamente sem possibilidades políticas de ter uma opção diferente, não é? Perante um governo claramente fragilizado e perante essa situação vir agora a admitir uma outra solução que não seja a convocação de eleições antecipadas. E, portanto, eu creio que o Presidente da República, no próprio labirinto que criou neste seu último mandato, tornou praticamente inevitável, do ponto de vista político, a convocação
de eleições antecipadas. E creio que politicamente é aquilo que é desejável. Eu creio que nesta situação seria prolongar, porque nós não... Esta crise política não começou ontem, quer dizer, esta crise política começou a partir do momento em que a situação do Primeiro-Ministro foi conhecida e a convocação de eleições é a forma de a resolver, não é criar uma crise política, é contribuir para a resolver, e aí eu creio que não há outra solução que não seja chamar o povo a decidir. Creio que há aqui uma inevitabilidade política independente da vontade daqueles que são os protagonistas e, neste caso, do Presidente da República. Mário Nuno Lopes, há quem esteja preocupado com a possibilidade do quadro parlamentar que vai resultar do novo ato eleitoral poder não ser clarificador e dificultar entendimentos que sustentem uma solução estável de governo. É para si uma preocupação? Com certeza, esse é o grande risco, é um dos muitos riscos de irmos novamente a eleições. Nos últimos 3 anos tivemos 3 eleições legislativas. E os portugueses o que querem, quando são chamados a votar, querem um governo que lhes possa assegurar condições e que lhes resolva os problemas. E nós estamos, uma vez mais, enredados em discussão política estéril, que não acrescenta nada, que não resolve nenhum problema do país, que coloca o país em suspenso e que no final do dia, nós podemos chegar ao dia 11 de maio, confirmar-se que as eleições serão nesse dia, e com uma situação parlamentar exatamente igual ou ainda pior. Ainda podemos ter uma situação em que ainda poderá ser mais difícil encontrar um quadro parlamentar que proporcione mais estabilidade. Portanto, as eleições por si só, claro que em democracia são um momento fundamental, não é isso que está aqui em causa, mas podem não resolver, podem não clarificar a situação. E teremos então ainda uma situação pior, em que teremos um governo em gestão, e depois o Presidente da República, entrando já em final de mandato, já não pode sequer dissolver a Assembleia da República, e teremos um governo em gestão em que nada disto ficou resolvido. Portanto, esta situação poderia ter sido resolvida ontem se tivesse havido um pouco de bom senso. Houve a proposta de se fazer uma CPI de 90 dias, o Governo rejeitou, mas depois fez uma contraproposta de 60 dias. Enfim, por 30 dias não justificava novamente levar o país a eleições. Poderia perfeitamente ter sido feita essa comissão parlamentar de inquérito, esclarecer todas as dúvidas que há a esclarecer, e no final dessa comissão, se ainda houver dúvidas materiais, objetivas, que ponham em causa a idoneidade do Primeiro-Ministro, então até se pode novamente apresentar uma moção de censura. Nós próprios até o poderíamos fazer se de facto se ficasse comprovado em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito que este governo não tinha condições, no caso em particular Luís Montenegro, não tinha condições para continuar a liderá-lo. Ora, não foi isso que foi feito. Enfim, optou-se aqui pela fuga em frente e por levar o país novamente a eleições sem qualquer garantia de que isto vá resolver o problema. E, portanto, sim, preocupa-nos que esta instabilidade ainda possa ser agravada depois das eleições e que elas não clarifiquem, não é? Não nos ajudem a ter aqui um quadro de alguma serenidade e de estabilidade. E há uma preocupação partilhada por si, António Filipe. Vamos ver, não tanto, vamos lá ver, é evidente que quando a Constituição estabelece que os mandatos são de 4 anos, é isso que em princípio deve acontecer e é isso que as pessoas esperam. Salvo quando há circunstâncias que tornam as eleições inevitáveis. Eu creio que neste caso, e se pensarmos nos últimos anos, aqui neste momento estamos perante uma quase inevitabilidade. Em momentos anteriores não terá sido assim, dessa vez parece que sim que é. E, portanto, inevitabilidade só a morte, não é? Assim sendo, não podemos, não é evidente, mas politicamente, como é óbvio, eu creio que é muito difícil, depois da queda do governo ontem, haver outra solução que não seja essa. Bom, e as coisas são como são. Nós não podemos ir para eleições só quando temos a certeza de qual vai ser o resultado. E, portanto, o povo terá de ser chamado a decidir e também terá uma responsabilidade a assumir, obviamente. Cada eleitor será confrontado com as suas próprias responsabilidades perante o futuro do país e creio que a democracia é assim. Neste momento podemos dizer que há grande incerteza sobre qual será o resultado das eleições, mas é com isso que nós temos de viver. A realidade é essa, não é outra. E, portanto, o que é importante é que haja uma campanha eleitoral que seja esclarecedora. Eu creio que mais importante até do que discutir a questão do Primeiro-Ministro, embora, evidentemente,
sendo líder do PSD, o primeiro-ministro cessante, obviamente que as suas condições pessoais para o exercício do cargo não deixarão de estar em discussão. Mas creio que seria negativo para o país que o único fator de discussão fosse esse. Portanto, creio que aquilo que importa discutir e clarificar são as várias opções que as candidaturas apresentem relativamente àquilo que pretendem que seja a governação do país nos próximos anos, tendo em conta todos os desafios nacionais e internacionais com que estamos confrontados. E espero que, dado que estamos nessa situação, é com ela que temos que viver e creio que há aqui um apelo que deve ser feito ao sentido de responsabilidade, quer da parte daqueles que serão os candidatos às eleições legislativas, mas obviamente também da parte dos eleitores. Era importante que houvesse uma campanha eleitoral esclarecedora, porque isso seria importante para a clarificação de facto que é necessária quanto aos rumos que o país deve seguir nos próximos anos. E sobre o desfecho dessas eleições, hoje foi publicada mais uma sondagem, atribui à Iniciativa Liberal uma subida nas intenções de voto, 7%, a CDU 3%. Mário Amorim Lopes, estabelece um nexo de causalidade entre esta subida nas intenções de voto e aquilo que foi o papel da Iniciativa Liberal durante esta crise política? Não creio, porque na verdade já havia outras sondagens que também nos davam com uma posição bastante confortável e uma posição de crescimento em relação às últimas legislativas. O que na verdade, se nós fôssemos apenas a decidir em função dos interesses partidários, provavelmente até teríamos votado contra a moção de confiança para suscitar eleições. Estávamos numa posição confortável que nos poderia permitir crescer. Agora, nós, há momentos, mesmo na nossa vida política, em que temos que colocar mesmo os interesses de Portugal e dos portugueses acima dos interesses partidários. E é também por isso que nós, e sobretudo por isso, que nós votamos a favor da moção de confiança, embora estas sondagens nos sejam bastante favoráveis. Agora, parece-me também que, naturalmente, os portugueses fizeram a leitura e perceberam isso. Perceberam que há partidos que estão a tentar explorar esta situação para esconder os problemas que têm internamente, refiro-me especificamente ao Chega. Há partidos como o Partido Socialista que fazem disto a sua prova de vida, porque, enfim, Pedro Nuno Santos nunca o escondeu, tem o seu sonho de menino, que é ser primeiro-ministro, enfim, cada um sabe de si, dos seus sonhos, mas a verdade é que o sonho de Pedro Nuno Santos é esse, e neste momento o Partido Socialista é um partido desunido, em que se nota que os costistas estão aqui já a trabalhar na retaguarda, e Pedro Nuno Santos sente-se ameaçado, e portanto era um agora ou nunca, e colocou-se nesta situação. E o próprio Governo também percebeu, e o Partido Social Democrata percebeu, que a sua situação daqui a uns meses poderia ser pior do ponto de vista eleitoral do que seria ir agora suscitando eleições. Portanto, no fundo, há aqui muitos partidos que estão interessadíssimos em ir em eleições e estão a colocar os seus interesses partidários acima dos seus interesses, do interesse nacional, e eu creio que os portugueses percebem que nem todos o fazem e que nós não o fizemos neste caso, e que, portanto, estas sondagens seriam-nos favoráveis a irmos a eleições, mas que soubemos ter serenidade e, portanto, garantir a estabilidade, que é isso que o país precisa neste momento. António Filipe, como é que acolhe esta sondagem, esta última sondagem que aponta para 3% de intenções de voto na CDU? Como todas as outras, ou seja, o PCP nunca condicionou as suas posições nem pelas sondagens, nem pelos resultados eleitorais, porque evidentemente que tem havido nas últimas eleições uma perda de influência e deputados que resultam do facto de ver posições políticas do PCP que muitas pessoas não compreenderam, mas não foi isso que nos impediu de continuarmos a defender aquilo que achamos justo, independentemente delas poderem não ser compreendidas pela maioria das pessoas em determinado momento. Mas, enfim, não vamos mudar, ou seja, não vamos mudar por passar a assumir posições em que não acreditamos, por pensar que isso poderia ser mais popular e garantir mais votos. E nesse sentido, continuaremos a defender aquilo que consideramos justo e a fazer as nossas propostas para o país, esperando, e para isso contamos com a campanha eleitoral, que as pessoas nos entendam e que considerem que, de facto, aquilo que propomos seria importante para que os portugueses pudessem viver melhor. E agora, claro que estamos numa luta política que procuraremos que os portugueses nos compreendam, que a nossa mensagem possa chegar às pessoas e que possamos melhorar a nossa influência eleitoral. É para isso que lutamos. E agora, assim, independentemente das sondagens que tenhamos e até do resultado eleitoral, lutamos pelo melhor resultado eleitoral possível, mas obviamente que aceitamos, de outra maneira não poderia ser o veredito popular, mas não é por isso, não é para
para contar votos que nós, não é de calculadora anda a mão que nós intervimos na vida política. António Filipe, Mário Maria Lopes, muito obrigado pela vossa presença neste explicador das tardes políticas da Rádio Observador. Boa tarde.